Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa A Vida Continua. E hoje a Thelma também vai aí nos dar a nossa boa noite. O seu áudio, Thelma. É uma grande alegria, amigos, como sempre, estarmos aqui, retornando ao nosso estudo, esperando sempre que todos estejam aproveitando e que possamos ter momentos, assim, bastante relevantes para nós. E hoje nós vamos, então, começar o capítulo 3. Mas antes, vamos passar rapidamente para ver o que nós vimos no final do capítulo 2, na semana passada. Nós já sabemos que Ernesto e Evelina se conheceram, estão conversando sobre as suas doenças, a possibilidade da cirurgia e o momento que eles estão passando. E no final desse capítulo, a Evelina vem falando, eles estão falando sobre religiosidade, ela dizendo que ela é católica, e que sobre esse momento, e ela, então, antes de ir para aquela estância que eles estão, ali em Juiz de Fora, que ela foi ao seu confessor, que apesar de ter feito todas as confissões, ela não estava ainda se sentindo muito bem e gostaria até de compartilhar com ele a situação que mais está mexendo com ela. E ele fala, não me conte. Ela falou, não, mas nós estamos aqui, né, nessa intimidade, e aí vendo que tinha acontecido uma simpatia entre eles, né, como se eles já se conhecessem de outras vidas. Então, o capítulo acaba nesse momento, quando ela diz que não, que ela quer sim contar o que mais está afligindo o seu coração. E é aí que nós vamos entrar, então, no capítulo 3, que nós vamos ver o que aflige o coração de Evelina. Você quer começar a ler, Thelma? Posso ler. Então, Fantine percebeu que a Evelina, né, havia sido sulcada assim mentalmente, ela estava meio que constrangida pelo olhar que lhe endereçava e dispôs, então, a tranquilizá-la. E ele, com aquele tom meio bem alegre dele, né, descontraído, ele fala, continuemos, dona Evelina, minha presença não lhe fará mal. Observe-me, não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai. E acredite que a vejo como filha. Quer dizer, ele tranquiliza ela. E aí a voz dele se esmorece de algum modo e ele logo recobra o ânimo. Mas o que acontece? Eu penso, Márcia, que quando ele fala aí que sou um velho enfermo que pode ser seu pai, e acredite que a vejo como filha, ele lembra de alguma coisa, né? Alguma coisa perpassa ali a sua memória e ele... Também, né? Mas eu acho que é porque estava no final do capítulo 2, é como se rolasse aquele clima como de um déjà vu, né? Já nos conhecemos, e eu acho que ela fica meio sem graça também da presença ali. Ele falou, olha, eu não estou com nenhuma outra intenção, eu te vejo até como uma filha mesmo. E depois ele vai também, né, com as preocupações dela, ele também vai lembrar das preocupações dele, né? Isso. Vamos continuar, Ricardo? Isso, já até botou. Então, ela fala, a filha que estimaria ter em lugar da que possui. Né? Ele fala para ela, ele retifica ali, ele vê como filha, quer dizer, mas, ao mesmo tempo, ele queria ter uma filha como ela no lugar da que ele possui. Por isso que eu disse que passa alguma coisa pela mente dele. E Evelina, então, adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva. O Senhor não se alegraria com uma filha doente, qual estou. Mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Ela insiste em contar para ele o que ela conversou lá na confissão, né? Então, ele fala, não me conte tristezas, certo? Já não dispomos de muito tempo. E continuou ela com um riso de mofa, quer dizer, um risinho, né? Conversando com tanta franqueza num lugar que talvez seja antecâmara para um de nós dois, desejo dizer-lhe de que só um fato me perturba. Quer dizer, ele vai
contar para ela, né? Aliás, ela vai contar para ele que esse fato a perturba porque ele tinha perguntado lá no capítulo anterior se ela não tinha problemas, se ela não tinha lembranças, se nada amarfanhava o coração dela, né? Então, agora ela vai começar a se abrir. Acredito que ela vai contar o que está aí, né, incomodando ela nessa confissão. Podemos passar, Ricardo. Obrigada. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara 2 anos. Minha mãe, então, viúva, deu-me um padrasto algum tempo depois, e ainda na infância fui internada num colégio de religiosas amigas. E depois disso tudo, casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meu romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa 6 meses antes do casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me. Ele já havia tentado, né, o suicídio antes dessa vez que ele consegue, né? Então, ela se compadece e tenta confortá-lo, mas depois ele consegue mesmo chegar ao que ele pretendia, né? Ela chega a tentar voltar com ele, né? Ela fica em dúvida entre os dois, e ela vai depois dizer isso para a gente, né? Que ela acha que ela demorou muito na decisão e acabou o rapaz tomando essa atitude. Mas acho que dá para a gente completar aí o texto, que a gente vai entender melhor, né? Quando ela vê que não é aquele que ela escolheu não era o que ela gostaria, né? Ela fica meio indecisa. Então, busquei me reaproximar-me, quer dizer, do ex-noivo, ao mesmo tempo para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro a meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. A gente vê... Bom, termina então, Thelma. Ora a hora, aventou Ernesto, diligenciando encontrar uma escapatória otimista, quer dizer, tirar ela daquele pensamento, né? Não se julgue culpada, não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso, e aí ele vai continuar, e a gente vai comentar o que Márcia tinha começado ali no parágrafo anterior. Pode falar, Márcia. Não, a gente vê, né, a questão aí do suicídio, do que é uma transgressão, né, à lei de Deus, e esse sentimento de culpa que ela tem, né, pelo rapaz, de não ter conseguido evitar isso, e o Ernesto tenta alertá-la que, se não fosse aquela questão entre eles, com certeza essa tendência suicida, esses problemas que o rapaz teria, ele iria arrumar um outro motivo para tentar o suicídio. É isso que o Ernesto está tentando fazê-la para amenizar esse sentimento de culpa que ela tem em relação ao rapaz. E aí, você quer comentar mais alguma coisa, Thelma? Essa questão do suicídio, acho que vale a pena, mas eu acho que ela ainda vai falar um pouquinho aqui na frente, e a gente pode continuar um pouquinho, não sei. Eu queria falar só que o suicídio nós não vamos assim, entrar em detalhes muito profundos, porque é um tema muito denso, né? E a gente levaria muitos programas, talvez, falando sobre isso. Mas a gente sabe que é uma transgressão às leis de Deus, né? Ele não deve ser, em hipótese alguma, praticado. Mas todos se sentem, aqueles que estão envolvidos com a pessoa que pratica o ato, se sente, de certa forma, culpado, né? Talvez seja isso que ela esteja se sentindo assim, envolvida, porque na cabeça dela talvez ela pudesse ter evitado, né?
Mas aí o que vai estar mais incomodando a Evelina é justamente esse sentimento de culpa, né? Que ela ficou ali indecisa, ela percebeu que não era o marido que ela tinha escolhido, talvez pudesse ter dado certo com ele, e naquele momento ali ele pratica o ato. Então ela se sente envolvida e com esse sentimento de culpa. Eu acredito que seja por aí, né? E a gente vê também que nós temos até textos bons, até a gente para entender isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que agora eu não me recordo o número, é o capítulo 5, capítulo sobre o suicídio e a loucura. Então, né? Também. E o suicídio e a loucura, isso. E a melancolia também. A melancolia também tem isso. Kardec aborda lá no capítulo onde fala das aflições, né? Então, é bem interessante as pessoas que gostam de estudar, como o Ernesto, né? O Ernesto está dando um exemplo aí para nós, de estudar, de pesquisar, né? Então, é interessante a gente ler, né? Para ver até que ponto isso é uma transgressão, quer dizer, no sentido geral, é uma transgressão à lei divina, mas por que acontece, né? É interessante nós estarmos buscando esses subsídios. Mas aí, Márcia, onde ele fala do impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso, é que eu estava tentando... que é o próximo parágrafo que ele vai falar isso. Algo ali que passa na cabeça dele, mas que ele não relata, né? Mas vamos ler o próximo slide e aí a gente vai... Posso continuar agora um pouquinho? Pode. Então, a voz dele empalideceu de novo, qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. Então, como a Thelma falou, dentro dele, as preocupações dela sobre os sentimentos de culpa dela também aflora nele lembranças de qual ele também não gostaria muito de lembrar, não, porque isso também não faz bem a ele. Então, ele diz, né, quando ele estava falando lá, tanto o suicídio quanto o ato de um crime são incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio, que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. Então, aqui a gente está vendo, ele está colocando para a gente, né, fazendo que são, às vezes, né, no caso do suicídio, né, são estados depressivos, como até também estados melancólicos, estados de ansiedade, uma série de outras coisas que podem estar dentro aqui desta vida, como podem ter processos que estamos trazendo de outras vidas e que vão aflorando, e também, dependendo dessa nossa ligação, nós podemos também ter influência de outros espíritos que vão estar nos influenciando, né, como até processos de obsessão, que vão fazendo com que a gente possa tomar outras atitudes em nossas vidas e ajudando esses obsessores no sentido de nos fazer levar por um outro caminho que não a continuidade da vida. Você quer colocar alguma coisa? Tanto o suicídio quanto os crimes em geral, né, os crimes passionais, a gente sabe que ali existe mentes, né, ajudando, influenciando, seja por vingança, seja por alguma situação que envolve, né, indiretamente ou diretamente aqueles espíritos. Então, por isso que ele diz que são delírios e confusões mentais, porque, nesse caso, pode ser uma situação de obsessão mesmo, né? Onde esses espíritos fazem aquela simbiose, né? Entre o obsessor e o obsediado, arquitetando, né? Aos pouquinhos, porque geralmente esses processos eles começam de uma obsessão simples, depois ele vai para uma fascinação, depois para até
chegar numa situação onde o obsessor tem um domínio ali, né? Nós temos muitas literaturas que abordam essas questões. Manuel Filomeno de Miranda, né? Através de Divaldo Pereira Franco. Nós temos o próprio André Luiz, que em outras obras falam dessas questões, que são questões muito delicadas e sérias ao mesmo tempo, né? Que necessita de ajuda, de tratamento, e a culminância são nesses casos mesmo, por isso ele diz atos de delírio. É mesmo, porque a criatura fica como que fora de si, né? Com certeza. E aí a gente tem que cuidar muito, né? Do nosso mental, daquilo que nós vamos, nossos pensamentos, com quem nós nos ligamos, com quem nós nos afinizamos, e tendo sempre essa certeza do amparo divino, do amparo do nosso anjo de guarda, para que possam nos levar, a nos conduzir a uns caminhos melhores, né, e melhores pensamentos. Então, aqui nós vamos continuar ela falando para o Ernesto, né? O Senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração, fala Evelina, né, cismativa. De certo, não conheceu até hoje um problema assim agudo a conturbar-lhe a consciência, que ela fala para ele, o meu problema, como assim, meu problema é muito grave, né? O seu não deve ser um problema muito grave. A gente sempre tem essa ideia, né? Que os nossos problemas são maiores do que os outros. Cada um de nós é um universo, né? E aí ele fala, gaguejou, né, um pouco o Fantini, desconcertado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. Ele já é um senhor, com certeza, né? A gente sabe que não tinha uma religiosidade, e aí ele está aí nesse processo de também lembrar que ao longo do livro nós vamos ver os atos praticados também por ele, né? E no objetivo de contornar a questão sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força, com a maleabilidade das pessoas maduras, que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos. E depois ele acrescenta, né? Então, aqui a gente, quando ele faz esse comentário, né, de uso de máscaras, e nós somos assim, né? Nós, assim, é como a gente vê, né? Estamos em casa com a família, é uma máscara, é um jeito. Se a gente está na rua com amigos, é outro. Se a gente está na casa espírita, nós colocamos outras máscaras. Então, qual será realmente esse nosso eu, né? Como nós sempre somos um jeitinho para esconder, camuflar os nossos sentimentos íntimos, né? Pois é. E aí ele continua, então, aqui. Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com apoio no confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Aqui ele dá umas cutucadas na Evelina, né? Tipo assim, que ela tinha tanta certeza daquele amparo, daquela religiosidade dela, do que o seu confessor podia fazer por ela. E, neste caso, essa confissão não apaziguou o seu coração. Ela continuava ainda muito agoniada. E ele está dando essa cutucada nela, quer dizer que não serviu, não adiantou, né? Às vezes ele desafia ela, né? É, isso mesmo. Vamos lá. Quer ler um pouquinho agora, Thelma? É interessante essa questão dessa confissão dela, antes da gente continuar, que ela esperava que nessa confissão ela encontrasse realmente a paz que ela procurava, né? E ela não consegue. E a gente sabe que os nossos erros, eles não são reparados somente assim, né? A gente conta para alguém que nos ouve e está tudo certo, o coração fica esvaziado, e não é isso, né? Porque é bem mais sério do que isso. Não basta a gente relatar a nossa história. Se fosse assim, era muito bom, né? É preciso a gente ir fundo lá, às vezes, identificar, né, aquela coisa que nos incomoda, né, para podermos examinar e tratar aquela situação que está nos magoando, né? Mas vamos em frente. Pode continuar a ler. Eu vou ler?
Repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, o caso em apreço, quer dizer, o caso da agora, não obtive a paz que desejava. E é isso, né, que a gente estava comentando. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se reavive na lembrança, e com a lembrança surge de imediato o complexo de culpa. Então, a gente vê aí essa sintonia dela para o Túlio, e o Túlio também, certamente, para ele, porque os nossos pensamentos, a gente emite o pensamento e recebe também, né? No caso dele, ela lembra, aquilo tudo se constrói na mente dela, tudo que já passou. E isso é realmente o que ocorre no complexo de culpa, né? Eu acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho sobre essa questão, porque é um círculo vicioso. Ela lembra, aquilo tudo aflora, e a questão do remorso, né, que ela sente, porque o que ela pensa? Se eu tivesse agido assim, isso talvez não tivesse acontecido, né? Então, remorso quer dizer remoer, reviver sentimentos. Então, é a gente ficar lá no passado. E esse remorso não vai ajudar em nada, porque, muito pelo contrário, ele vai nos paralisar. E ele deve ser olhado quando nós conseguimos ver, porque às vezes nós nem conseguimos visualizar isso sozinhos, né? Precisamos de ajuda, de um terapeuta, de um psicólogo, alguém que nos ajude a olhar e tratar esse sentimento, porque ele está envolvido aí com aquela coisa da nossa autopunição, né? Você não acha isso? E também é sempre assim, se a gente não trata, como o Thelma está falando, né, toda vez que a gente tem algo que está dentro da gente, que nos fez mal, quando a gente lembra, a gente revive sempre o ato, né, o fato. E é como ela falou, nós vamos ficar sempre nesse looping, sempre rodando em volta dessa situação até que a gente se liberte, com o auto-perdão, né, com o perdão, às vezes, do outro, mas principalmente com o perdão a nós mesmos. Então, nós temos que trabalhar, e às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional também. Né? Então, vamos continuar isso. Não se agaste, a senhora está muito jovem. Como acontece a mão que pouco a pouco se caleja no trabalho no campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento na vida. Ele quer dizer aqui que o sofrimento, as vicissitudes da vida que a gente passa, também no caso, não é que caleja, amadurece, né? Nós não ficamos assim tão sensíveis, tão doloridos diante das situações que a gente visualiza, que a gente experimenta e que a gente vive, né? Então, até a idade, né? A idade vai fazendo também com que a gente dê outros valores às questões que a gente passa na vida, né? A gente passa por tanta coisa, né? Vai fazendo que a gente fica, vai fazendo a gente ficar mais calejado, né? Vamos dizer assim. E fortalece, né? Também, né? Porque isso, o sofrimento fortalece também, né? Ele está falando dos calos. No caso do sofrimento, é o fortalecimento que a alma vai adquirindo com esse exercício, né? De dor. E vamos lá. Podemos passar para o próximo. Certamente, se escaparmos com êxito, ele está dando aquele ânimo a ela, né? Com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades, ou seja, todo o dia a gente vê sofrimento, né? A gente vê situações que nos chocam. Então, ele está dizendo que se conseguir sair dessa, eles ainda vão ver muita coisa. Então, a senhora Serpa refletiu por alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha ganhar ensejo para balsamizar as feridas íntimas, indagou com intenção. O senhor, que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Aí ela volta naquele ponto, né? Que ela... Aí a gente já vê que
com essa conversa deles, ele já conseguiu botar uma pulgazinha atrás da orelha dela, né? Ele já conseguiu fazer com que ela comece a pensar na possibilidade de reencontrar pessoas depois que se por acaso eles desencarnarem, né? Fantini estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente de sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Eu acho interessante essa colocação dele aqui, a gente tem até que esclarecer esse pensamento que vem assim. Por que ele coloca, né? Ele diz ali, tenho boas razões para crer. Aqui ele vem falando da possibilidade de se ver de novo, né? De nos revermos uns aos outros quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. Mas aqui, vamos comentar essa fala do Shakespeare que ele cita, porque essa frase ela é muito interessante, ela está aí nos palcos das grandes peças, mas a gente sabe que isso é um pensamento assim, cheio de melancolia, isso não é verdade dentro da nossa certeza da bondade divina, né? Porque Deus assiste a todos nós, então seria uma injustiça de Deus, ele não seria misericordioso e justo, se ele nos abandonasse à mercê da esperança, né? E nós estaríamos abandonados por ele, então, diante das aflições? Certamente que não, né? Com certeza. É justamente, né, nas aflições que nós temos a total assistência da misericórdia divina, né? E, além disso, a gente tem o nosso anjo guardião, a gente tem Jesus, né, os amigos espirituais. Então, nós estamos super assessorados, né? Não é verdade? Com certeza, né? E a gente tem essa certeza e ele, como ainda está nesse aprendizado, ele tem as dúvidas dele também, né? Vamos lá mais um bocadinho? A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas da circunstância? Imagine se nos víssemos hoje em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. Ele quer dizer aqui que as circunstâncias mudam as nossas atitudes ao redor daquilo que a gente está fazendo, né? A gente vive uma dor, você está o nosso interesse volta para daquela situação que nós estamos vivendo, né? Exatamente. O interesse dele no momento é saber sobre a existência de vida após a morte. Ele está querendo, né, entender sobre isso, sabendo da possibilidade de não voltar dessa cirurgia, não é isso? Justamente. Vamos lá. É verdade. A moléstia aflitiva nos dá direito de entretecer nossos recursos e nossas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido, todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O Senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou o enigmático sorriso e zombeteou. Engraçado, ele vai falar aqui de uma forma engraçada, né? Até do que ele tem medo de encontrar. Ele tem medo de encontrar, né? Aí eu até continuo um pouquinho. Penso em alguém que estimaria não achar, né? Então, ele já está tendo essas certezas, ela começa a ficar na dúvida, e ele já sabe daqueles desafetos dele, alguém que ele não gostaria de achar em outra vida, né? E aí ela fala, não consigo entender o trocadilho, apesar disso, reconforta-me a notar a certeza com que me fala acerca do futuro. Então, ela já começa a ganhar um conforto da possibilidade
de não dar continuidade da vida, ou se a cirurgia não der certo, então ele já começa a colocar um pouquinho de esperança nela, né? De por acaso, se eles não voltarem, a vida continuar, né? E aí ele fala para ela: a senhora não pode nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é, sobretudo, cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. Então, aqui ele chama atenção para Evelina que ela tem os seus credos, e ela, então, não deveria ter essa desconfiança, porque Jesus, né, vive aquele tempo depois do terceiro dia, que ressurge e sabe que venceu a morte do corpo, né, ali materializado durante aqueles dias todo que ficou com seus discípulos, com seus apóstolos, e aqui ele está chamando a atenção da Evelina. O seu credo tinha que deixar um pouquinho mais de esperança em você, né? Você quer... E aí a senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou, além nas nuvens, róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas da sua fé por aquela inesperada observação. Quer dizer, o tempo todo Fantine a leva a reflexões sobre seus credos, sobre a sua postura, e fazendo com que ela pense de outra forma. E de uma maneira muito suave, ele não está ali impondo nada, ele só está colocando para ela refletir. Não é? Vamos lá, então, mais um pouquinho. Findo o longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, senhor Fantine, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, quer dizer, passar para o outro lado, né? Creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos, né? Ela está falando do plano espiritual. Como não, se conseguir adivinhar o fim de meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo do nosso reencontro. Não é isso, Thelma? Então, eles estão ali, né, nessa possibilidade, né, de um novo reencontro, ou na vida física ou na vida espiritual, né? E estão bem tranquilos, né? Para quem está com essa possibilidade, né? Acreditamos que ele está bem tranquilo diante da... Quer dizer, o que é? Ele já tem praticamente uma certeza de que há alguma coisa depois. E isso dá essa tranquilidade, eu acredito que seja isso, né? Porque ele não está assim, de todo ignorando. Vamos tentar fechar aí o restinho que falta. E aí ela fala, também eu. E ele pergunta, quando é que volta a São Paulo? Ela diz que volta no dia seguinte pela manhã. Tem ocasião marcada para o trabalho operatório? E aí ela diz que o meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo, questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso, acaso, saber o nome do seu hospital? Aí Evelina meditou e concluiu. Senhor Fantine, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximarmos um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na Terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. Então ela fala, olha, vamos deixar as coisas como estão, né? Não vamos nos aprofundar mais isso, porque já que o destino os uniu, provavelmente o destino também vai ou unir de novo aqui na Terra ou no outro plano, né? Mas eles tinham uma preocupação, né, de se encontrarem novamente, principalmente ele, né? Ele mais do que ela. Mas eles têm essa vontade, né? Então, é isso. O que será que vai acontecer agora no próximo capítulo? Né? Nós vamos para o 4º capítulo e vamos ficar na esperança, né? Será que vai acontecer a cirurgia, Márcia, nesse capítulo? Pois é, né? E se acontecer, será que eles sobrevivem? Pois então, é. queridos amigos, nós contamos com vocês no sábado que vem para estarmos juntos com mais o capítulo. Vamos entrar no capítulo 4,
E a Vida Continua, de André Luiz, por Chico Xavier. Até lá, se Deus quiser, um grande abraço para todos, obrigada por nos ouvir. Vamos lá, até sábado que vem. Até sábado.